E é sobre isso que a gente fala agora, porque o Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a tarifa de 50% determinada pelos Estados Unidos aos produtos que nós exportamos. Hoje, Cristina Lemos estreia a coluna de política, com uma entrevista exclusiva com o presidente Lula. Cris, boa noite. Lula elevou o tom contra Donald Trump? Boa noite, Mari. Boa noite, Edu. Muito bom estar de volta. Digamos que o presidente Lula foi firme na defesa da soberania brasileira. Na entrevista, o presidente Lula pediu respeito ao Brasil e anunciou a criação de um comitê para acompanhar a crise diplomática e econômica. Veja agora a primeira parte dessa conversa. Presidente, muito obrigada por conversar conosco diretamente aqui no Palácio da Alvorada e principalmente nesse dia tão importante. Esse dia em que o Brasil amanhece mergulhado em incertezas políticas, econômicas, por conta dessa decisão do governo americano, anunciada no dia de ontem, de taxar os produtos brasileiros em 50%, isso passando a valer a partir de 1º de agosto. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. Ora, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo, porque não é, sabe, costume você ficar mandando correspondência para o presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Possivelmente, o Trump tenha ficado preocupado com a reunião dos BRICS. E é engraçado porque, como ele não estava na reunião do G7, nós fomos 3 países dos BRICS para o G7, Índia, Brasil e África do Sul. Ainda estava mais o México e a Coreia. Só para ter uma ideia. No G20, os BRICS têm 10 países que participam do G20. Qualquer dia eu vou mandar chamar ele para participar dos BRICS. Se quiser vir, nós vamos convidar, ele vem e participa.
O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Presidente, muita gente associa essa iniciativa do governo americano, como o senhor acaba de mencionar, à realização da reunião dos BRICS, à pauta dos BRICS e, particularmente, a menção a uma criação de uma moeda, de uma outra forma de trocas comerciais que não seja lastreada no dólar. O senhor acha que esse ponto ajudou a verve do presidente Trump a escrever uma carta tão dura? A carta não é mais dura do que algumas coisas que ele já tinha falado. Ele chegou a dizer outro dia que se criar uma moeda, que ele vai punir os países. E nós temos interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio entre os outros países. Eu não sou obrigado a comprar dólar para fazer relação comercial com a Venezuela, com a Bolívia, com o Chile, com a Suécia, com a União Europeia, com a China. A gente pode fazer nas nossas moedas. Por que eu sou obrigado a ficar laceado pelo dólar, que eu não controlo? Quem tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos e não nós? Então, veja, não tem nenhum problema. E depois, se ele tivesse divergência, o correto seria, numa reunião do G20, ele levantar o problema. Vamos fazer uma discussão civilizada. Nos convença. Vamos discutir. O que ele não pode é agir como se ele fosse dono dos outros. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área técnica para os negociadores do Itamaraty? Tanto o Itamaraty quanto o nosso MIDIC já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação dos 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com a OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. Porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 bilhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade.